Seja muito bem-vindo ao nosso canal Ouvidos na Leitura. Hoje estaremos lendo o livro Quando o Mar se Agita, de Edson Alves. Prefácio. A vida pode ser comparada ao mar. Há momentos nela que são calmos e seguros. Há outros que são agitados e ameaçadores. Quando vivemos momentos calmos, parece-nos que nunca seremos atingidos por ventos, tempestades e agitação do mar. Todavia, é uma constante na vida sermos vistos no meio de um agitado mar, debatendo-nos para nos afogar. O reverendo Edson, pastor metodista no estado de Minas Gerais, tem colocado nas mãos dos membros da igreja livros que visam inspirar, sustentar e oferecer recursos para as famílias usarem em momentos de dificuldade e de crise. Em sua quarta edição, Quando o Mar se Agita, é um dos seus textos que tem sido usado por pessoas nas mais diversas situações. Agradecemos a Deus e ao colega Edson pela sua cessão deste para ser reeditado pelo Disque Oração e no Cenáculo. Temos certeza de que a graça divina será um instrumento de apoio, solidariedade e sustentação por meio deste livro, com carinho e amor cristão. Bispo Nelson Luiz Campos Leite, coordenador do Disque Oração. Apresentação. Quando o mar se agita. Nasceu na necessidade de apontar rumos para a reflexão e tomada de decisões seguras e equilibradas quando os problemas e crises, à semelhança de um mar em fúria, parecem desestabilizar a vida. Quando o mar se agita, fala também do temor quando esvanecem as forças e os pés resvalam, ou ainda no pânico a ser submergido nas profundezas das águas. Como enfrentar o resultado positivo do exame de HIV? Como tratar o problema da adolescência que engravidou e quer abortar? Como enfrentar o sofrimento e a dor da separação trágica de um membro da família? E a notícia da demissão de emprego, ou ainda o problema de filhos que enveredou pelos caminhos das drogas e aquele relacionamento que não dá mais para assegurar? Quando o mar se agita, não é receita pronta, mas orientações sábias e seguras para a superação dos problemas próprios da existência humana. Oro sinceramente para que a graça do bom Deus traga entendimento e libertação de todas as escravidões da vida, permitindo o enfrentamento do futuro com confiança e conhecimento das suas promessas. O autor. Introdução. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estavam no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa dormindo, sob o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos 4, 35 ao 41. Relendo e esmiuçando o texto, podemos fazer as seguintes observações. Primeiro, um temporal estava acontecendo. Segundo, havia a presença dos ventos. Terceiro, existia ondas que se arremessavam contra o barco. Quarto, havia o temor de o barco encher-se de água. Quinto, Jesus estava no barco e dormia. Sexto, o grito de socorro: Mestre, socorre-nos. A ação de Jesus, domínio sobre os ventos e águas agitadas. A grande bonança, calmaria. A censura de Jesus: por que sois tímidos? A admiração e a pergunta: quem é este? Esse texto quer ser espelho para olharmos nossa própria situação e para enfrentarmos de maneira correta as ondas que nos assaltam. Quando o mar agita, quem está presente? Você também pode ver Jesus no barco e na vida,
orientando para um final vitorioso? Imagine se Jesus não estivesse ali na tempestade. Certamente teriam naufragado. Na verdade, a ação de Jesus tem por finalidade ajudar os discípulos a ver os problemas de maneira correta, encorajá-los diante dos perigos. Vocês não têm fé? Ou tenham fé na palavra que de mim receberam. Jesus quer fazê-los perceber também quem verdadeiramente tem o controle sobre as ondas agitadas. Nem ventos, nem ondas dominam, mas o próprio Jesus. E é fundamental que no meio das crises tenha-se o referencial da fé. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. É a partir dessas verdades que apontamos algumas orientações de como enfrentar as crises e ainda permanecer vivo. Capítulo 1. A sabedoria, remédio infalível. A sabedoria, longe de ser conhecimento especulativo e intelectual, é preocupação correta de como se deve viver. A gente inculta e instruída que ainda não sabe o que é desfrutar a vida em sua plenitude. Há pessoas sem formação acadêmica e letradas, vivendo a melhor fase de suas vidas. Sábio é quem tem a visão correta da vida e busca aprender como se deve viver. A ausência da sabedoria deve ser motivo de oração. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Tiago 1, verso 5. Imagine os discípulos apavorados, querendo se jogar do barco para enfrentar as ondas embraçadas. Seria um desastre. O que queremos dizer com isso? Queremos dizer que, quando o mar se agita, se esforce e evite a chamada síndrome do pânico. Num momento de extrema vulnerabilidade, a fúria do mar pode devorar-nos, e medir forças com o mar nessas horas pode ser muitíssimo perigoso. Saber enfrentar o problema é ter olhos abertos e tranquilidade para descobrir o lugar e o momento seguro para ancorar a barca. Você já ouviu pessoas dizerem assim, diante das dificuldades: minha vontade era sumir do mundo. Minha vontade era me jogar lá de cima. Não acredito em mais nada. E por aí vai. Todas essas atitudes mostram irracionalidade e falta de sabedoria. Não é fugindo, tentando o isolamento, que os problemas são resolvidos. Os discípulos em alto mar poderiam também ter pensado: já que queremos todos naufragados, antecipemos a morte, atirando-nos ao mar. Não foi isso que fizeram. Eles se puseram a pensar se haveria alguma maneira de se livrar do tormento, e encontraram a resposta na polpa do barco. Eles foram suficientemente sábios para pedir socorro a Jesus. Vejam, a solução para o problema estava na própria crise, e não fora dela. Foi no meio dos ventos, tempestades e ondas que tiraram proveito no sentido de preservar a própria vida. Vocês também podem enfrentar ventos e tempestades. Um diagnóstico que você jamais esperava, uma notícia desalentadora, a descoberta de que o filho está usando drogas, o problema da infidelidade conjugal, a empresa que está falindo, os recursos que não entram e talvez muitas outras coisas. Peça a Deus sabedoria. É possível que a solução para o seu problema esteja na própria crise. Senhor, dá-me sabedoria nas horas da aflição. Cura-me de toda ansiedade e mostra-me a maneira correta de viver e enfrentar as dificuldades. Faz-me perceber a presença de Jesus como consolo e ajuda nos momentos de tormenta. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Capítulo 2. Quietude, o começo da vitória. O contrário de enfrentar os problemas dando braçadas desordenadas é assumir o estado de quietude. Isso significa ficar passivo ou sem ação? Não. Nem se trata de negar o problema, fazendo de conta que ele não existe. No texto, em nenhum momento os discípulos ignoraram os perigos nem a fúria do mar. Ao contrário, eles tremem com a possibilidade de ali perecer. E ao mostrar a Jesus aquela ameaça, recebem dele a resposta: por que sois tímidos, homens de pequena fé? A quietude é o estado de moderação. É também
racionalidade no sentido de agir bem e corretamente sobre determinada situação. Na verdade, quem se agita entra na batalha em grande desvantagem. A resposta de Jesus aos discípulos era, ao mesmo tempo, uma reprovação da fé e uma reprovação da agitação ou gritaria. É como se Jesus estivesse dizendo: por favor, não arranque os cabelos, fiquem quietos. O Salmo 46 é uma bonita ilustração desse fato. Veja o que ele fala: terra que se transtorna, montes que se abalam, águas tumultuadas e espumejantes, montes que estremecem. Esse quadro mostra situações que são desestabilizadoras e ameaçadoras da vida. No entanto, não são as catástrofes que estão no controle. No meio de tudo o tumulto, há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Salmo 46, 4 e 5. Já imaginaram o santuário de Deus em meio ao caos? É exatamente isso que o texto mostra. Deus está presente nos lugares e em situações que talvez nunca imaginaríamos. Então, se é Deus quem está no controle, por que a inquietação e o desassossego? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8,31. O Salmo termina mostrando que é Deus quem põe ordem ao caos, e ele acaba com as guerras no mundo, quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Salmo 46, 9. Sabendo que é Deus quem está no controle, o apelo final do Salmo não poderia ser outro: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quietude é, portanto, o começo da vitória. É descansar nas promessas de Deus, entregar-se à agitação, ao contrário, pode terminar em nadar e morrer na praia. Capítulo 3. Não espiritualizar, agir com honestidade. A espiritualização é um problema e pode ser o atestado de derrota. Você pode espiritualizar um problema das seguintes maneiras: jogando todo o problema para Deus resolver, como num toque de mágicas, e eximindo-se de toda e qualquer participação na solução do mesmo, culpando a Deus pelo seu conflito, problemas e crises, achando-o injusto demais para deixá-lo sofrer. Às vezes, juntamente com a culpa, lançamos sobre Deus, escolhemos também as pessoas para pagar pelo nosso sofrimento. Aí culpamos os avós, os pais, o presidente, o governador, o namorado, a esposa, o patrão, o empregado, o médico, o professor e por aí vai. No caso mais extremo, culpamos o diabo por todas as desgraças e sofrimento. Normalmente, aqueles sofrimentos demonstram mecanismos de fuga, medo de enfrentar o problema de frente e, assim, agir inconsequente e irresponsavelmente. Muita gente, depois de estupefata luta, tem ainda de aguentar os profetas do medo e do desespero, dizendo: isso é obra de feitiçaria, foi macumba que fizeram, ou ainda, foi despacho de encruzilhada. Ainda outros insistirão em fazer regressão de vida para localizar exatamente a origem do mal ou do sofrimento. Depois, elaboram a doutrina da maldição. Acreditamos sim que o diabo pode aproveitar-se de apoios ou brechas, instalando-se e promovendo desordens. Antes, porém, de dizer que isso ou aquilo foi da vontade de Deus, ou Deus quis assim, ou ainda foi o diabo, procure saber, dentro do equilíbrio próprio de quem pensa, as causas que motivaram a crise, o conflito ou aquela separação. Por exemplo, um relacionamento estremecido deve ser curado buscando-se a verdade e o diálogo, também abrindo-se à prática da confissão, arrependimento e perdão. Às vezes, em situações específicas, a orientação e acompanhamento de um médico só trarão benefícios e alegria. Não é no isolamento da oração e do jejum que as pessoas individual, conjugal ou familiarmente falando encontrarão resposta para os problemas. Veja, não estamos dizendo que oração e jejum, versículos decorados da Bíblia e vigílias são formas erradas de se tratar um problema. É tudo uma questão de bom senso. Só diálogo não resolve. Só oração e jejum também não resolvem. O que fazer então? Ore, jejue, leia a Bíblia e haja. O contrário de espiritualizar
é agir com honestidade. Admitimos os problemas sem procurar alguém ou alguma coisa sobre o qual lançar a culpa. Capítulo 4. Cuidado com os atalhos. Muitas pessoas buscam, na hora das aflições e das dificuldades, o caminho mais fácil, esperando com isso a solução para os problemas. Nem sempre o caminho mais fácil é a melhor resposta. Então, cuidado ao trocar a curva pelo atalho. Fragilizadas, pessoas acabam aceitando respostas prontas, sem qualquer questionamento de sua origem. Desconhecem a bula e vão, com isso seguindo atalhos. Muitas pensam assim: o que interessa é resolver o problema, não importa como. A Bíblia ensina que há caminhos que parecem direito aos homens, mas o final são caminhos de morte. Provérbios 16, 25. Não podemos fabricar respostas para coisas que pertencem exclusivamente a Deus. Deuteronômios 29 e 29. Às vezes, a melhor seria calar, confiando na sabedoria de Deus e de que um dia todas as coisas nos serão esclarecidas. Vejamos o que diz o profeta Isaías. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Os meus caminhos são mais altos do que a terra. Assim são os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Isaías 55, 8 e 9. Assim, se o nosso socorro não proceder do Senhor, todo o resto não passará de atalho, e atalho pode dar um sofrimento maior. Não busque atalhos. Uma orientação segura, estribada na palavra de Deus, será de grande ajuda quando se estiver confuso sobre que direção seguir. Capítulo 5. Não se sentir diminuído. Esta foi forte demais. Não tenho mais força. Acho que dessa vez não escaparei. Para mim é o fim. E agora? Que pena de mim. Essas são algumas maneiras pelas quais as pessoas reagem diante dos problemas. Outras são capazes de acrescentar à sua dor expressões como: eu sou mesmo um fracasso, sou um amontoado de problemas, não tem mais jeito. Veja, atitudes de autocomiseração, sentir pena de si mesmo, só agravam a situação. Essas atitudes devem ser banidas da mente. Alguém disse com muita propriedade que toda batalha se ganha ou se perde na mente. Ficar remoendo a crise leva para baixo, criando a depressão. Você pode não ser o maior, mas também não é o menor de todos os seres humanos. Procure descobrir na sua vida e à sua volta potenciais à disposição, capazes de trazer vitórias e livramentos desejados. É verdade que, de acordo com o texto lido, também os discípulos sentiram-se pequenos diante da voragem do mar, mas tiveram tempo suficiente para perceber que também não era o fim. E no lugar de ficar sentindo pena de si mesmo, pediram socorro. E o socorro veio na ação de Jesus, aplacando as ondas e os ventos. Paulo também experimentou tempos difíceis. Ele buscou em Jesus força para continuar caminhando. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Filipenses 4,13. Davi é um bom exemplo sobre o não se sentir diminuído. Imagine se Davi, diante de Golias, assumisse a seguinte postura: eu sou pequeno mesmo. Ele se parece com um elefante e eu não passo de uma formiguinha. Essa eu já perdi antes mesmo de lutar. Mas Davi não se deixava rebaixar. Vou contra ti em nome do Senhor. 1 Samuel 17,45. Enfrente a tempestade com confiança e temor do Senhor. Subestimar a força própria e o poder de Deus é certamente perder por antecipação a luta sem combate. Capítulo 6. O mito do super-homem. Você não deve se sentir diminuído ou derrotado diante da tempestade, mas não deve igualmente bancar o super-homem. Homens fortes e poderosos também experimentam quedas, e é diante dos problemas que nos descobrimos e nos é revelado que não somos os gigantes que pensávamos ser. Viver o engano e o mito do super-homem é achar-se intocável e protegido contra toda ameaça externa. Jesus ensinou: no mundo tereis aflições. João 16,33. E ele mesmo colocou-nos na posição de ajudador e consolador, especialmente nas horas em que nos sentimos faltar terra por baixo de nossos pés. Há um cântico que diz assim: há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar.
No meio da tempestade, não receie em pedir socorro. A atitude de achar-se capaz e de sozinho encontrar um porto seguro é um engano que deve ser reparado, corrigido. Sozinho, o homem corre o risco de enrijecer-se com o frio das águas e depois de ser arrastado pelas suas correntezas. Buscar apoio não é rebaixamento, humilhação. Buscar apoio é necessidade para quem quer. Outra vez, ver recobradas as forças e restaurado o ânimo. Achar-se forte demais, um super-homem, poderá inibir toda e qualquer ação de ajuda. Você não precisa ser super-homem. Precisa ser apenas você, com suas fraquezas e limitações. Desejo, a vontade, choros e alegrias. Seja você mesmo. Conclusão. Depois da tempestade vem a bonança. Sem luta, não há vitória. É assim que muitas pessoas reagem diante dos problemas. Admite que, uma hora, elas acabarão. Porém, entre a confiança de que tudo terminará bem e a realidade a ser enfrentada, parece haver uma enorme distância. É difícil não misturar fé e dúvida, ousadia e insegurança. Quando o mar se agita, é preciso juntar todos os recursos possíveis no sentido de não ser dominado nem derrotado, mas permanecer firme e resistente até que passe a calamidade. Paulo nos ensina duas coisas importantes. Primeira, podemos experimentar a adversidade permanecendo vivos e vitoriosos. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. 2 Coríntios 4, 8 e 9. Segundo, Paulo encoraja os homens a confiar que o que acontece agora não se pode comparar com o peso da glória a ser revelada no final, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. 2 Coríntios 4,17. Não adianta querer tapar o sol com a peneira, fugindo da realidade da existência dos problemas. Eles estão aí e continuarão a existir. A sabedoria, a quietude e o equilíbrio serão ingredientes importantíssimos para a administração de todos os problemas que nos cercam. Agir com honestidade, não se sentir diminuído e não se enganar com o mito do super-homem favorecerão o entendimento da crise e a sua superação sem traumas e sem sensacionalismos. Dá-me, Senhor, coragem, sabedoria e equilíbrio diante das crises e dificuldades. Mostra-me a tua vontade e bondade, e não deixes resvalar os meus pés, nem enfraquecerem as minhas mãos. Torna-me mais que vencedor, em nome de Jesus. Amém.